Conhece um pouco dos traços? Um pouco. Um pouco, né? Então tá, eu vou te apresentar o seu gráfico e aí você preste bastante atenção nos traços que você tiver mais ou naqueles que eu apresentar que ele tem um conflito ali, tá bom? Para você consumir os conteúdos sempre tentando entender mais desse traço. Seu principal traço é o rígido, 35%, tá? O que isso quer dizer? Uma mulher competitiva, ágil, exigente. Entretanto, muitas vezes insegura e indecisa, tá? E essa insegurança, quando ela aparece para você, isso soa como uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Você não gosta de se parecer ou ser vista como frágil, correto? Tá, então preste atenção nessa questão. Você é ágil, você é exigente, você é competente e perfeccionista. Esse perfeccionismo, muitas vezes, ele pode jogar contra você. Você achar que você não está bom o suficiente, você achar que não está bom o suficiente, mesmo já estando bom o suficiente para quem vai receber alguma coisa que você está fazendo. Então, você está sempre puxando a própria régua. Isso, por um lado, é bom, mas se isso começar a te travar ou começar a gerar problemas, aí você tem que entender se essa régua ela não está subindo rápido demais ou subindo mais do que é o normal. Tá? Seu segundo traço de caráter é o traço de caráter oral, com 30%. 35% de rigidez, 30% de oralidade. O oral é o traço mais sentimental, mais sensível, mais ingênuo e mais puro, tá? Quando a gente olha para você, a gente não vê uma mulher de 40 anos. Isso vem do traço de caráter oral, que ele traz essa infantilidade, traz essa ingenuidade e muitas vezes puxa assim para essa questão mais do aspecto infantil, tanto físico quanto mental e emocional. Em terceiro, nós temos o traço de caráter masoquista, com 15%. Quando a gente soma o traço de caráter masoquista com rígido, isso dá 50% de quem você é, tá? Isso vai fazer você ser forte. Além dessa agilidade, vai trazer força. O traço de caráter masoquista, ele é forte, tanto fisicamente quanto sentimentalmente, tá? Depois, 12% de psicopatia e 8% de esquizoidia. O psicopata é o traço da articulação, da negociação, e o esquizoide é o traço mais mental, mais da criação, mais da lógica, ok? Quais são os desafios de ser uma pessoa com esse gráfico? Exigência muito alta, tá? Tanto de você quanto dos outros. Essa exigência muito alta, a gente vai falar um pouco sobre ela na parte do DNA da mulher rara, mas essa exigência muito alta, muitas vezes ela sobe a régua de forma equivocada, tipo assim, ninguém dá conta de passar. Só que ninguém dá conta de passar porque está muito alto e ninguém é capaz, ou ninguém dá conta de passar porque você colocou num lugar que você não quer que ninguém passe. Tá? Então, é importante entender isso. Nitidamente existe aqui o que a gente chama de conflito menina-mulher. Toda vez que eu tenho traço de caráter oral presente junto com traço de caráter rígido, tem essa oscilação. Ora eu sou super confiante, super decidida, super segura. Ora eu, me sinto só, me sinto perdida, me sinto vazia. Quando a gente olha para como está o formato do seu corpo hoje, a gente começa a entender como você está usando esses traços. Você usa muito mais o traço de caráter rígido, certo? Tanto é que, por exemplo, se eu ficar nessa postura que você está aí durante meia hora, para eu ficar mais ou menos aqui, para mim é absurdamente difícil. Você usa muito mais o traço de caráter rígido. A dúvida é, você dá espaço para o traço de caráter oral? Você dá espaço para o que você sente? Você dá espaço para sentir? Porque se você não der espaço para isso, você está neutralizando os seus sentimentos, neutralizando as suas sensações. Então pensa comigo, se você com essa força que você tem, com essa agilidade que você tem, com essa segurança que você tem, se você não der espaço para um sentimento ou para o sentimento que você tem,
você vira uma máquina. Então, esse é o desafio, fazer a Cíntia não ser uma máquina. Ok? Tipo, você não precisa mais viver como uma máquina. Obrigada. Tá. Por quê? Quando você acha que você tem que ser uma máquina e permite as pessoas acharem que você é uma máquina, quando você encontra um sentimento dentro de você, praticamente você corre para o banheiro para esconder aquilo, corre para o banheiro para tirar aquilo de você, porque aquilo é um defeito. Tá? Então, se você continuar achando que sentir é um problema, você vai neutralizar o que você sente e o que as pessoas sentem de você. Talvez você possa se relacionar com pessoas no futuro, talvez o seu próximo relacionamento seja de um homem que tenha um pouco mais de oralidade, um pouco mais de masoquismo. Isso vai fazer dele um homem mais sentimental, um homem mais carinhoso, um homem que vai cuidar de você trazendo mais sentimentos. O sorriso já está dizendo... Preguiça. Preguiça. Tá preguiça. Tá preguiça. Então, mas entenda uma coisa. Você não pode continuar achando que sentimento... Para que serve sentimento para você? Ai. Só para atrapalhar mesmo? Não, é que eu me coloquei muito na coisa do ficar analisando e falei assim, ai, mas assim, não, pra que precisa ser dramático desse jeito, sabe? Aquela coisa do drama. Tá. Tipo, não precisa, vamos pular o drama, vamos... Aí então, eu acho que... existe o drama e existe o sentimento demonstrado. Tá? Qual a diferença do drama e de um sentimento demonstrado? O drama é quando a pessoa apresenta o sentimento e faz exigências por causa dele ter apresentado e não dele ter sentido. Então existe uma grande diferença entre eu neutralizar o que a pessoa sente, neutralizar a apresentação do sentimento que ela traz e neutralizar a exigência que ela faz só porque ela está apresentando. Neutralizar a exigência é bom, porque senão a pessoa chega e fala para você o seguinte: olha, eu quero que você faça isso para mim porque eu te amo. Eu já demonstrei assim, assim, assado. Isso é uma fatura emocional. Isso o seu traço de caráter psicopata vai rejeitar. Seu traço de caráter rígido vai rejeitar, certo? Tudo bem rejeitar a exigência que a pessoa faz por causa do sentimento que ela apresentou, mas não faz bem recusar o sentimento que ela tem e a demonstração que ela faz. Tipo, sentimento você já corta no talo. Isso mostra que 30% de quem você é está castrado. Certo? Então, pense o seguinte, quando você estiver no seu auge, no seu máximo, você está em 70% de quem você é. Se você estiver muito bem, você vai estar em 70%. Então, você está limitado, ou você está se limitando por não permitir sentir. Ok? Por que você limitou esse sentimento? A gente vai voltar lá atrás, que esse traço de caráter rígido, ele é o traço que se forma no momento do surgimento da descoberta da sexualidade, onde a menina se projeta no papai para encontrar o seu par, porque a criança naquele momento percebe que o mundo vive em pares, e o menino se projeta na mamãe. Nesse momento da sua vida, você se projetou no seu pai e anos depois ele te trocou e não foi pela sua mãe. Então, a grande dor da rígida apareceu aqui, certo? Você se sentiu trocada, traída ou excluída daquela relação. Porque quando existe uma relação triangular entre você, seu pai e sua mãe, estava tudo bem. Perder para sua mãe é normal. Agora, perder para uma outra mulher e ainda ficar de fora do triângulo é muito doloroso. E aí é o seguinte, quando isso acontece, você sente, ok? Isso dói, isso machuca. E o que você faz com esse sentimento? Você castra, para não sentir aquilo de novo. Só que olha que louco, você se priva de sentir de novo e não de passar por aquilo de novo. São duas coisas diferentes. Aí esse sentimento, ele é registrado em você como um defeito ou como uma ameaça. Poxa, quando eu sinto, é algo ruim. Só que não é algo ruim, foi por causa de algo ruim.
E nem todo sentimento é por causa de algo ruim. Então você acabou registrando lá atrás não só uma vivência ruim com um homem ou de um homem, mas um sentimento ruim por causa de uma vivência ruim de um homem. Só que aqui eu preciso tirar nesse momento o seu pai da cruz, porque ele não te traiu e as discussões que ele teve com a sua mãe para definir quem vai, quem fica, você não participou. E você não sabe ou não sabe de tudo. Talvez você saiba do que a sua mãe te contou. Então, é muito comum, nesse momento, a criança olhar e falar, poxa, meu pai abandonou a gente. Essa foi uma conclusão que você teve ou uma história que você escutou? São duas coisas diferentes, tá? O seu pai não morava mais com a sua mãe e não fazia mais algumas coisas que você queria que ele fizesse. Isso te machucou, isso te feriu. E em vez de dar vazão para esse sentimento, você tentou neutralizar esse sentimento. Talvez o seu pai nem saiba o quanto doeu não ter te levado mais na feira para comer pastel. Vai saber agora. Talvez ele só esteja sabendo agora. Então, muitas vezes, as confusões que os adultos vivem, elas geram uma exposição muito danosa para a criança. É maduro quando os pais se separam, decidem e a criança só é informada da decisão e não da causa. Tá? Geralmente quem perde, geralmente quem fica, ou quem sofre, ou quem leva a pior em uma separação, busca aliados. E quando essa criança vira aliado, ela vai se danificar naquela relação. Porque ela vai ouvir histórias que ela não tem maturidade para administrar. E pior, ela tem uma relação e uma expectativa com a outra parte. Olhando o formato do seu corpo, não precisa perguntar com quem você iria se tivessem te perguntado. Então, a sensação de abandono que você sente, ela é desproporcional. Ela está além do que realmente aconteceu, por conta da versão que você ouviu, por conta do que você teve que administrar. Todo dia, todo final de semana, você esperava o seu pai para ir comer pastel na feira, você esperava o seu pai para ir jogar bola com ele e o seu pai não aparecia. Você não sabe o que o seu pai ouvia. Talvez ele ouvisse, tá tudo bem. Estou defendendo o seu pai? Não estou defendendo o seu pai. A gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu estou precisando tirar um fantasma de dentro de você. E que fantasma é esse? O proibido sentir. Sentir machuca. Amor de homem dói. Entende? Você come pastel hoje? Como? Quase todo domingo. Todo domingo sozinho. Geralmente sozinha. Geralmente sozinho. Mas é muito importante entender que falta realmente o seu pai fez. A maior falta foi quando meu pai foi embora, eu senti muito e eu precisei neutralizar aquele sentimento. Só que você não neutralizou aquele sentimento, você neutralizou sentimento. Tipo, não sinta que é melhor. Não sinta que é melhor. Não sinta que é melhor. Só que 30% de você é sentimento puro, traço de caráter oral. 15% de você é sentimento, traço de caráter masoquista. Então, 45% de você se relaciona com o sentimento. Aqui você neutraliza os seus, no traço de caráter oral. No traço de caráter masoquista, você elimina o dos outros. Tá? Então, você tentou se defender, tentou se proteger do sofrimento da sua mãe. É louco quando eu falo que o primeiro homem ruim não foi o seu primeiro namorado, porque o primeiro homem ruim, ele não foi um homem ruim para você, ele foi um homem ruim perto de você, ou ele foi um homem ruim para alguém perto de você. Então você
dali de baixo, criança, vê aquela relação e fala: esse homem foi ruim para essa mulher, só que esse homem é um homem que eu amo. Esse homem deixou essa mulher e me deixou. Se o seu pai tivesse te levado, você não teria sofrido tanto com a separação ou com a traição. Então, você perdoou o seu pai por algo que ele não fez para você. Então, ele nem deveria receber perdão por isso. Você conseguiu perdoar seu pai por ter traído a sua mãe? Conseguiu? Você já conseguiu perdoar seu pai por ele não ter te levado mais para comer pastel na feira? Não. Já conseguiu ter perdoado seu pai por ele não te levar para jogar futebol? Você consegue perdoar seu pai por isso? Talvez você nem consegue. Nesse momento, o que você está tentando fazer? Mudar de assunto, ignorar o sentimento. Só que isso é um buraco dentro de você. É muito fácil o seu lado robô chegar e falar: já perdoei meu pai por ele ter traído a minha mãe. Mas isso não machucou. Isso não te leva para o lugar que realmente está guardado o seu sentimento. O seu próximo relacionamento pode ser com um homem bom. Talvez ele não queira se relacionar com a máquina. Talvez ele não tenha que se relacionar com a máquina. Talvez tenha muita coisa incrível para ele viver com você que depende desse quarto escuro que você guarda dentro de você. Desse quarto escuro que você guarda todos os sentimentos, bons e ruins. E muitas vezes você nem deixa os bons entrarem, porque o bom fica ruim depois. Se eu não gostasse de comer pastel na feira com meu pai, eu não sofreria por não comer mais pastel na feira com meu pai. Então, para você, qual é o jeito de evitar sofrimento? Evitar entrega, evitar envolvimento. E aí a gente tem um perigo gravíssimo, porque esse traço de caráter rígido, ele tende a se dividir. Ele entrega o corpo e não entrega o coração. Entrega de corpo e alma para esse traço é muito difícil. Quando você tem uma big reserva como essa, aí você não se entrega. Eu ouso dizer que o seu ex-marido, que foi casado com você 9 anos... A gente ficou junto 9 anos. 9 anos. Ele não teve você por inteira. Ele não te conheceu de verdade. Ele não teve 100% de acesso. Ele não teve 100% de entrega por conta dessa reserva que você tem. E aí, quando chega alguém, é tipo assim: isso é drama. Sentimento é drama. Demonstrar é drama. Quando, na verdade, o drama é uma exigência por ter demonstrado, não é nem por ter sentido, é por ter demonstrado. Então, só de sentir já fala: nossa, cresce. Engole choro. Engole o choro. Sacou? Engolir o choro é bom? Você já fez isso durante 3 vezes aqui durante esse papo. Várias vezes. Engolir o choro é bom? Pra mim é fácil, mas machuca. Mas machuca. Quando a gente fala em acabar com a falta de homem bom, o que a gente está falando? Eu preciso acabar com a falta de homem bom para todas as mulheres? Preciso acabar para você, certo? Um homem bom, ele precisa de uma mulher 100% disponível. Uma mulher que queira se entregar para ele. Com uma reserva sentimental e uma dívida emocional que você tem do seu pai para com você, e essa dívida é uma dívida injusta, talvez seu pai seja um canalha, seja um sacana. Eu não sei. Analisando esse aspecto da vida dele, se ele tem uma dívida, ele precisa saber, para que ele decida pagar ou não. E em não pagando, aí sim ele pode ser taxado como um caloteiro emocional. Talvez você não esteja preparada para ouvir a versão da história do teu pai. Talvez você não esteja preparada para ouvir do seu pai dizer:
Eu quis te levar, mas sua mãe me falou que se eu te levasse ela ia morrer. Muitas coisas podem ter acontecido. E só essas coisas podem abrir esse quarto escuro que você guarda os seus sentimentos. Cadê o lenço? Dá um lencinho para ela, por favor. Ele precisa ter a chance de reparar, porque o próximo homem da sua vida não pode ser culpado de uma fatura que o seu pai não pagou, que talvez nem ele saiba que deve. Entende? Então a gente vive em um ambiente com pessoas com reservas, pessoas com mágoas, pessoas com feridas escondidas, repassando essas feridas, essas mágoas, essas dívidas para outras pessoas que nem sabem que elas existem e nem têm condição de pagar isso. Não é feio sentir. E talvez você ouça do seu pai, eu sinto muito. Talvez você veja o seu pai chorando, talvez você veja o seu pai contando como foi difícil para ele comer pastel sozinho. Talvez, é só um talvez. Como talvez você ouça do seu pai, minha filha, eu nunca liguei para você. Como talvez você ouça do seu pai, é que eu não sou seu pai. Tem um monte de coisa que pode existir aí. E quando a gente fica com um pedaço enviesado, isso, de certa forma, é uma covardia que os adultos fazem com as crianças. Você não tinha capacidade de administrar uma traição. Você não tinha capacidade e nem responsabilidade para administrar uma separação. E você só queria comer pastel na feira. Te perguntaram o que você queria? Não. Te perguntaram com quem você queria ficar? Essas pequenas falhas que os adultos cometem, que quando a gente olha de perto elas não são tão pequenas, por conta da proporção do dano que elas geram. Essas falhas são falhas que precisam ser reparadas pelos adultos que as criaram ou pelos adultos que nós nos tornamos. Não dá para viver ignorando sentimento. Não dá para viver chorando escondido. Chorar escondido dói. Você tem medo das pessoas se importarem com você. Aí você se defende de sentimento. Agora, no DNA do homem bom, ele é 100% disponível. No DNA do homem bom, ele está 100% disponível. Ele é protetor e companheiro. Como é que um homem vai ser protetor e companheiro se ele não tiver acesso a você? Como é que um homem vai proteger os seus sentimentos se você não os demonstra? Como é que um homem vai se comprometer em proteger você se ele não tem acesso, se ele não te conhece? Entende que fica difícil? Aí vai sobrar o quê? Um homem que não precisa te proteger. Porque você vai chegar e falar assim, não, eu me viro sozinha. Agora pensa comigo. Um homem não precisa te proteger, não precisa ser seu companheiro e não pode demonstrar sentimentos? Que espécie de homem é essa? Ai, tudo bom? Sobrou o quê? Ai. Esse é o homem que você está procurando hoje. Um homem que não precisa te proteger, de preferência que nem queira, porque você é forte o suficiente. Um homem que não se importe com os seus sentimentos e que não demonstre os dele. Esse cara simplesmente não existe. Não existe. Entende? Sentimento não é um defeito. E todo mundo tem. Até você. Até que você olhe para os seus, você não vai conseguir olhar para os dos outros. Até que você dê acesso ao seu, você não vai ter acesso ao dos outros e nem dar acesso aos outros. Você tem coragem de ver um homem se importar com você de verdade? Acho que tenho. Hã? Acho que
sei. Acha? Como você se sente quando um homem pergunta como você está? Acho que eu não levo como se ele quisesse realmente saber disso. Como se fosse um processo de tudo bem. É tipo um, e aí? Não realmente como eu estou realmente me sentindo. E como você está? Agora é uma pergunta. Como eu estou me sentindo? Agora é vulnerável. Agora é vulnerável, né? Isso é bom ou ruim? É bom, acho que é bom se permitir, né? Sentir. Acho que é bom. É um lugar que eu não me coloco muito, praticamente quase nunca, mas acho que é importante. Acho que é importante. Foi ótimo e sincero pra caralho. Acho sim. É tipo, não, engraçado que você responde, olha assim, respondi certo? Acho que é importante. É importante, né? Isso que você estava querendo ouvir? Tirei certo? É a rígida querendo dizer, olha, eu aprendi rápido e tal. Show. E se eu disser que seu pai tá aí? Tá não. Hã? Tá não. Tá não? Tá não. Tá não ou tomara que não esteja? Não vai tá não. Por quê? Porque não, né? Não sei. Acho que não tô preparada pra essa conversa com ele. Não tô preparado ou ele não tá aí? São duas coisas diferentes. Acho que eu não tô preparada. O que você gostaria de falar pro seu pai? Não sei. O que você gostaria de ouvir do seu pai? Não sei também. O que você Porque eu gostaria? não sei se eu acreditaria, sabe? E o que você gostaria que seu pai soubesse? Que eu amo ele. Vai, abre o quarto escuro, vai. Que... Não sei o que eu queria dizer. Acho que eu meio que virei um espelho do que ele era, assim. Minha mãe sempre falava isso. Você é muito parecida com seu pai. E acho que eu queria me tornar o que ele era, né? Tipo, o que pra mim era o ideal, né? De uma pessoa bem-sucedida, que conquista o que quer, independente. E acho que eu busquei isso na minha trajetória. Buscar o que eu achava, né? O que eu via que ele era, eu busquei tentar fazer, tentar realizar na minha vida. Acho que é isso. Mas o que você gostaria que ele soubesse sobre o que aconteceu com você? Que eu sofri bastante. Por quê? Por conta desse sentimento de abandono, né? Que eu me senti abandonada. Era uma pessoa que estava comigo o tempo todo, que fazia por mim, que eu esperava o que eu esperava que ele fizesse, ele fazia. E aí, de repente, ele não estava mais ali. E muita coisa me frustrei e deixei de fazer porque eu não tinha ele. E que eu cresci frustrada por algumas coisas. É muito feio o nome que a gente usa. Ele não é um nome sexy quando a gente fala mulheres danificadas. Mas a forma como seus pais se separaram te danificou e muito. Te danificou a ponto de você literalmente matar 45% de quem você é. Então, por mais que você tenha feito muita coisa, conseguido construir muita coisa, conseguido realizar muita coisa, sido bem-sucedido em algumas áreas da sua vida, você fez isso com 55% de quem você é. E com certeza foi pesado fazer sozinho. Com certeza foi ruim não se permitir descansar. Você descansa? Pouco. Pouco. Como você se sente quando você está descansando? Em paz. Em paz. Você poderia se sentir mais em paz. Essa separação te danificou e fez você anular 45% de quem você é. E dificilmente você vai se permitir se entregar para um homem bom
mesmo que ele apareça, mesmo que ele te queira, mesmo que ele insista em você. Só que ele não tem culpa do que o seu pai fez. Ele não tem culpa do que os homens ruins fizeram. Entende? Ele não pode pagar por isso, ele não pode ser punido por isso. Faz sentido? Faz. A gente tem um desafio simples, porém difícil para você. Você precisa ouvir seu pai. Ouvir os motivos dele, ouvir as razões dele. Você não precisa perdoar seu pai se você não quiser ou se você não der conta. Você não precisa acreditar no seu pai se aquilo não te parecer verdade. Mas eu não posso simplesmente ficar dizendo que eu vou acabar com a falta de homem bom se eu realmente não der a chance de que os homens ruins, ou pelo menos o homem ruim, que foi o seu primeiro homem ruim, se torne um homem bom. Quer dizer que você vai mudar a imagem que você tinha do seu pai? Talvez sim, talvez não. Talvez mude para melhor, talvez mude para pior. Mas nessa conversa você vai ter que encarar o seu sentimento e não o seu pai. Você vai ter que dizer, eu senti falta sim. Eu fiquei desesperada, eu fiquei esperando, eu me senti assim, eu me senti assado. Então nessa conversa, tudo que você vai conversar com seu pai é sobre aquilo que você não conversa com ninguém, sobre sentimento. E o objetivo dessa conversa não é nem reparar a relação, é fazer você abrir esse quarto escuro e olhar para os seus sentimentos. Eles não são um problema. Eles podem ter causado um problema. É porque você não tinha capacidade de administrar tudo aquilo. Você tinha uma ligação intensa com seu pai, você tinha uma expectativa absurda e você se sentiu abandonada e trocada por ele. E para piorar, você ficou ouvindo coisas da sua mãe, que eram problemas dela, que ela deveria ter conversado com uma amiga, que ela deveria ter conversado com um ficante, que ela deveria ter conversado com um profissional, que ela deveria ter conversado com um pastor, com um padre, com alguém, e não com você. Porque você também estava conectada com o homem que ela estava criticando. E eram os seus sentimentos que estavam em jogo naquele momento, e não os dela. Os pais cuidam dos seus sentimentos e protegem os filhos. E não usam os filhos para cuidar dos seus sentimentos, nem quando eles são crianças e nem quando eles são adultos. Essa conversa pode ser por telefone, essa conversa pode ser por videoconferência. Você pode ir lá, você pode convidar ele para vir aqui. O objetivo dessa conversa é fazer você sentir. Fazer você sentir, tá? Nem tudo que a gente sente é ruim. Nem tudo que a gente sente é ruim. É gostoso sentir alívio, é gostoso sentir paz, é gostoso sentir saudade. E você vai precisar sentir no seu próximo relacionamento. Você é uma mulher bonita, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher forte. Mas você precisa decidir se você quer usar tudo isso para completar alguém e se completar com alguém ou tocar a vida sozinho. Se você for decidir se entregar para alguém, precisa ser por inteiro. Entendeu? Faz sentido? Faz. Como você se sente? Acabada. Acabada. Por quê? Era o que eu esperava. É que já liga o modo máquina ali, é tipo, termina aí pra gente voltar no modo anterior. Maquiagem borrada, entendeu? Como eu me sinto? Me sinto sem minha armadura, né? As minhas dores, minhas fragilidades expostas. Acho que é assim que eu me sinto. Isso é bom ou ruim? Ou parece bom ou parece ruim? Não tente tirar 10 na prova. Parece bom. Não, acho que é bom. É bom. Acho que é importante, né? Para conseguir passar pelo processo e realmente
me entender primeiro para depois conseguir me conectar Essa com o é outro. você. E você é mais bonita assim. Chorando? Não, sentindo. É máquina mesmo. Mas legal. Seu primeiro desafio é ter essa conversa com seu pai, tá? Entenda, não é para resolver uma relação, é para resgatar os seus sentimentos, tá? Então, não precisa de maquiagem, não precisa de... É você com 9, 10, 11, 15, 20 esperando seu pai para comer um pastel na feira. Tá bom? Tá bom. Temos um combinado? Temos um combinado. Faça isso até a nossa próxima sessão. Tá bom. Alguma dúvida? Não, ficou claro. Ficou claro a tarefa de casa. Ficou claro, a tarefa de casa só não tinha roupa de mexer com sentimentos, né? Mas legal, acho que vai te fazer muito bem. E você precisa se completar para você poder se entregar por inteiro. No DNA da mulher rara, eu tenho uma mulher que está 100% disponível, que é exigente e é parceira. Você não está 100% disponível. Seu nível de exigência está estratosférico. Na parceria, a mulher ela apoia o homem e muitas vezes nesse apoio, ele vai precisar de um apoio emocional. E aí como é que você olha para o cara e fala, drama, nem sei fazer essa cara que você faz. Então ele não vai se sentir apoiado. Então, dessas 3 características do DNA do que nós chamamos de uma mulher rara, que é o que um homem bom procura hoje, você precisa ficar 100% disponível. A gente vai diminuir esse nível de exigência, certo? E aumentar esse nível de parceria. Como é que a gente aumenta esse nível de parceria? Entendendo que muitas vezes o sentimento faz parte da vida. Em um dia normal, você deveria sentir durante 45% do tempo. Essa é você. Esse é seu gráfico. Tá? Então a gente precisa resgatar esse sentir. Tá bom? Sentir não é um problema. O problema foi o que você sentiu e o que fizeram com o que você estava sentindo. Você não dava conta de administrar aquela dor, aquela falta, aquela saudade e pior, você não dava conta de administrar tudo aquilo que você estava ouvindo. Tá? Sinto muito da sua mãe ter te passado os problemas que eram dela e não seu. E sinto muito disso ter gerado problemas para você, de ter te danificado. Tá? Mas você é uma mulher linda e tem uma vida incrível pela frente. E fica muito mais bonita sentindo. Tá bom? Tá bom. Deixa eu te dar um Obrigada. abraço.